Uma porta espiritual está se abrindo neste momento, e o seu coração foi chamado para perto. E antes que sua mente tente explicar, o seu espírito já reconheceu. Deus está falando com você. Se essa palavra encontrou você, num dia comum, numa noite silenciosa, ou no meio de um cansaço que ninguém vê, escreva nos comentários bem simples, só isso: eu recebo. Não é para me agradar, é para você marcar no mundo visível aquilo que Deus já começou no invisível. Respira devagar, porque existe um tipo de agir de Deus que não chega fazendo barulho. Chega rearrumando tudo por dentro, e quando você percebe, aquilo que parecia impossível vira inevitável. Hoje, Deus te diz: o que vem supera tudo o que você sonhou, mas ouça com atenção. Não é só porque vai ser maior, é porque vai ser mais inteiro, mais alinhado, mais leve, mais verdadeiro. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu já orei, eu já esperei, eu já tentei, e ainda estou aqui. E é exatamente aí que Deus entra com uma verdade que muda o chão debaixo dos pés. O céu não trabalha com pressa, o céu trabalha com propósito. Tem coisa que não chega rápido porque, se chegasse antes, te quebraria por dentro. Tem porta que não abre cedo, porque se abrisse, você entraria com medo e sairia ferido. E tem promessa que não se manifesta no seu tempo, porque Deus não entrega só o resultado. Ele entrega você pronto para sustentar o resultado. Existe uma frase que muita gente não entende, mas ela é pura sabedoria. Deus não atrasa, Deus prepara. E talvez sem perceber, você tem chamado de atraso aquilo que é cuidado. Você não vê tudo o que Deus já livrou. Você não percebe quantas vezes Ele segurou uma queda que parecia apenas sorte. Você não sabe quantas portas fechadas eram, na verdade, mãos invisíveis te protegendo de um futuro que parecia bom, mas não era para você. Agora escuta com o coração. O que vem, não vem por acaso. Vem porque Deus te viu sendo fiel no pouco. Te viu chorando em silêncio. Te viu engolindo orgulho para não perder a paz. Te viu continuando, mesmo quando ninguém aplaudia. E há um princípio que atravessa a Bíblia inteira. Deus honra o coração rendido, não o coração perfeito, o coração rendido. Aquele que diz: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Aquele que diz: eu não sei como, mas eu creio. Aquele que diz: eu não tenho força, então eu me encosto em ti. E hoje Deus está te chamando para um lugar de descanso por dentro, porque quando a ansiedade domina, a gente tenta controlar. E quando a gente tenta controlar, a gente se cansa. E quando a gente se cansa, a gente começa a duvidar do que Deus já prometeu. Então eu quero que você faça algo agora, bem simples. Diga em voz baixa, ou só no seu pensamento, mas diga com verdade: Deus, eu solto o controle. Eu entrego o peso. Eu confio no teu tempo. Eu me alinho com a tua vontade. Sente como isso muda o ar? Porque fé não é gritar. Fé é descansar sem ver, sabendo que Ele está vendo. E tem algo que eu preciso te revelar com mansidão e firmeza. O que vem já está em movimento, só que ainda não chegou na sua frente. Está sendo ajustado nos bastidores. Deus está organizando detalhes que você não conseguiria organizar nem se soubesse de tudo. Deus está mexendo em conversas que você nem está presente. Deus está alinhando caminhos que você ainda nem imagina. Agora, bem rápido, para você não se desconectar dessa palavra, curte o vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas e te mantém perto dessas palavras quando você mais precisar. E volta comigo, porque daqui a pouco você vai perceber uma coisa. Você não está esperando sozinho. Você está sendo conduzido. Você percebe como Deus vai selando as coisas em silêncio, antes de mostrar no visível? Tem gente que acha que mudança precisa de barulho, mas com Deus, muitas vezes, o barulho só vem depois. Primeiro vem o alinhamento. Primeiro vem a paz que não faz sentido. Primeiro vem uma certeza mansa, que não depende de sinais. E é aqui que muita gente se perde, porque quando o coração está cansado, ele começa a exigir prova para continuar crendo.
Só que fé verdadeira não nasce do que os olhos veem. Fé nasce do que a palavra diz. E quando Deus declara algo sobre você, mesmo que o mundo diga o contrário, o que ele disse continua de pé. Há momentos em que a sua vida parece igual por fora, mas por dentro, Deus já começou uma troca. Uma troca de mentalidade, uma troca de postura, uma troca de atmosfera. Porque Deus não te leva para um novo nível, mantendo você preso aos velhos limites. E talvez o seu maior limite hoje não seja a falta de oportunidade, não seja a falta de apoio, não seja a falta de capacidade. Talvez o limite esteja numa frase que você repetiu tantas vezes que virou identidade. Eu não consigo. Eu não mereço. Eu sempre erro. Eu sempre perco. Isso não é para mim. E o inimigo gosta disso. Porque quando você acredita nisso, você se diminui antes de tentar. Você desiste antes de começar. Você se sabota antes de florescer. Mas hoje, Deus não está só te dando uma palavra bonita. Ele está te dando um novo lugar por dentro. E eu vou te dizer algo com autoridade e carinho. Você não foi criado para viver encolhido. Você foi criado para viver guiado. E existe uma diferença enorme. Quem vive encolhido, vive se defendendo da vida. Quem vive guiado, vive obedecendo à direção de Deus. E a vida começa a se abrir. Então agora, eu quero que você faça um ajuste bem pequeno, mas poderoso. Quando um pensamento de medo vier, você não vai discutir com ele, você não vai alimentar ele, você não vai dar palco para ele, você vai responder com a palavra, bem simples. Se vier o pensamento, vai dar errado, você responde, Deus me guia em paz. Se vier, ninguém te valoriza. Você responde, Deus me honra no tempo certo. Se vier e você não é capaz, você responde, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando você faz isso, algo acontece. A mente para de ser um campo aberto para qualquer voz e vira um lugar guardado, porque a sua mente precisa de governo, e quem governa a sua mente define a direção da sua vida. Agora, deixa eu tocar numa ferida que muita gente carrega escondida. A culpa. A culpa faz você achar que Deus te tolera, mas não te ama. A culpa faz você orar pedindo perdão, mas por dentro acreditando que não vai receber nada. Só que Deus não te chama para andar com Ele como um condenado. Ele te chama para andar com Ele como filho. E filho não implora por migalhas. Filho confia no coração do Pai. Então repete comigo com calma, como quem está lavando o coração por dentro. Eu não sou definido pelos meus erros. Eu sou guiado pela misericórdia de Deus. Eu recebo perdão. Eu recebo direção. Eu recebo recomeço. E quando esse recomeço acontece por dentro, o mundo de fora começa a acompanhar. Porque o que vem não chega em cima de uma mente quebrada. O que vem chega em cima de uma mente renovada. E aqui está um segredo espiritual que muda tudo. Deus não te dá uma promessa para te deixar ansioso. Deus te dá uma promessa para te alinhar. A promessa não é para você correr. A promessa é para você caminhar com confiança. E tem mais. O que vem supera tudo o que você sonhou. Porque Deus não está pensando só em te dar algo. Ele está pensando em te transformar em alguém. Alguém que não volta para o mesmo lugar. Alguém que não aceita o mesmo padrão. Alguém que não negocia mais a própria paz. Agora, se isso está falando com você de verdade, sem esforço, sem pressão, escreve nos comentários uma frase curta, só para selar esse passo. Minha mente é de Cristo. Só isso. E continua comigo, porque a próxima parte vai tocar num ponto que muita gente não percebe. Não é só sobre receber o novo. É sobre reconhecer quando Deus está fechando ciclos e te levando para uma estação diferente. E quando você entende isso, você para de insistir no que já terminou e começa a preparar o coração para aquilo que está chegando. Tem ciclos que Deus não encerra com explicação. Ele encerra com paz. E quando a paz chega, a mente estranha, porque estava acostumada a viver em alerta. Você pode estar insistindo em algo que já cumpriu o papel, uma fase, uma pessoa, um plano, uma versão sua. E Deus, com amor, está dizendo, não é que você perdeu,
é que você amadureceu. O que vem não cabe na mesma rotina, no mesmo pensamento, no mesmo padrão. Por isso, antes de te entregar o novo, Deus está te ensinando a soltar o velho sem culpa. Repete comigo, bem simples, bem verdadeiro. Eu aceito o fechamento dos ciclos. Eu não prendo o que Deus já liberou. Eu não volto para o que me diminui. Eu sigo com paz. E observa uma coisa. Quando Deus muda uma estação, Ele muda também os sinais. Você começa a sentir um incômodo santo com o que antes você aceitava. Você começa a perceber que certas conversas drenam, certos ambientes pesam, certas escolhas te deixam vazio. Isso não é fraqueza, isso é discernimento nascendo. E discernimento é proteção. Se essa parte te alcançou, comenta só uma palavra: paz. É como selar uma decisão interna. Agora fica comigo só mais um pouco, porque tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quando Deus vai te levar a viver algo maior do que você sonhou, Ele começa ajustando as suas companhias, as suas portas e a sua direção. E essa direção não vem com confusão. Vem com clareza mansa. Sim, a porta certa nunca grita, ela chama com paz. E aqui está um erro comum. Muita gente escolhe pela pressa. E depois tenta pedir para Deus abençoar o que Ele nunca mandou. Mas Deus não guia pela ansiedade. Ele guia por direção. Você reconhece a porta certa por 3 sinais simples. O primeiro é a paz que guarda por dentro, mesmo que ainda exista desafio. Não é ausência de luta, é ausência de confusão. O segundo é a coerência com a palavra. Deus não te empurra para caminhos que te afastam dele. Se a escolha te puxa para a sombra, não é porta do céu. O terceiro é o fruto. Uma porta pode parecer perfeita, mas se ela te rouba a paz, te rouba a identidade, te rouba a fé, o preço é alto demais. Agora, respira e faz esse exercício comigo, bem prático. Pensa numa decisão que está diante de você. Não precisa dizer qual. E pergunta por dentro, com sinceridade: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Isso me traz paz ou me prende em medo? Isso constrói meu futuro ou só alimenta minha pressa? E fica em silêncio por um instante, porque Deus responde muito quando a gente para de se atropelar. Agora repete comigo, como quem entrega o volante: Senhor, eu não escolho pelo desespero, eu escolho pela tua paz. Se não vier de ti, eu não quero. Se for teu, confirma e sustenta. Se isso falou com você, comenta uma frase curta: Deus me guia. É simples, mas é poderoso. E guarda essa verdade. Nem toda porta aberta é permissão. Às vezes é teste. Às vezes é distração. Às vezes é só um atalho que parece caminho. Mas o que Deus tem para você não precisa de atalho. Precisa de alinhamento. Tem um tipo de movimento de Deus que não faz barulho, mas muda tudo. Você olha e pensa: nada aconteceu. Mas no invisível, o céu já está trabalhando. Porque Deus não começa pela superfície. Ele começa pela raiz. E é por isso que, às vezes, antes da promessa aparecer, Ele faz você atravessar um silêncio. Não para te punir, mas para te fortalecer. Silêncio é lugar de maturidade. É nele que Deus separa o que é fé do que era apenas empolgação. É nele que Deus cura a pressa. É nele que Deus ensina a confiar sem precisar ver. Então, quando você não vê sinais, não conclua a ausência. Conclua processo. Agora guarda isso no coração. O tempo de Deus não é vazio. O tempo de Deus é oficina. Enquanto você espera, Deus ajusta. Deus ajusta pessoas. Deus ajusta caminhos. Deus ajusta conversas que você nem sabe que existem. Deus ajusta detalhes que você nem conseguiria controlar. E às vezes, Deus te mantém sem sinal. Porque se Ele mostrasse tudo, você tentaria tomar na força aquilo que só pode nascer com paz. Então hoje você não vai pedir prova. Você vai pedir firmeza. Repete comigo com calma: Senhor, firma meu coração. Eu não vou me mover pela ansiedade. Eu não vou me comparar. Eu vou permanecer em Ti. Eu confio no que o Senhor está fazendo no invisível. E sabe o que acontece quando você fala assim? Você para de se desgastar tentando prever. Porque quem confia, descansa.
e quem descansa, escuta. Agora presta atenção nesse sinal sutil. Quando Deus está preparando algo maior do que você sonhou, Ele começa a te dar uma paz que não combina com as circunstâncias. Você ainda tem desafios, mas já não tem o mesmo desespero. Você ainda está esperando, mas já não está se sentindo abandonado. Você ainda não viu, mas já está sentindo. Isso é Deus te sustentando. Se essa parte te trouxe calma, comenta só: eu confio, como quem sela uma decisão. E fica comigo mais um pouco. Tem limites que não estão fora, estão dentro. E eles são silenciosos. Eles se disfarçam de prudência, mas são medo. Eles se disfarçam de humildade, mas são insegurança. Eles se disfarçam de realismo, mas são feridas antigas tentando mandar no seu futuro. E quando Deus decide te levar para um lugar maior do que você sonhou, Ele não começa te dando mais coisas. Ele começa te dando uma nova visão de quem você é nele. Porque enquanto você se vê pequeno, você pede pequeno. Você aceita pouco. Você se acomoda no quase. Mas Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para florescer. Então hoje Ele toca num ponto sensível, a forma como você se enxerga. Você pode amar a Deus e ainda assim carregar uma sensação escondida de não merecer. Você pode orar e ainda assim sentir que a promessa é para os outros. E isso precisa cair. Não com grito, com verdade. A palavra diz que Deus te formou com propósito, que Ele te sustenta, que Ele te guia, que Ele te fortalece. Então não faz sentido você continuar tratando a sua vida como se fosse um acaso. Agora bem simples, sem peso, sem teatro. Repete comigo como quem troca uma chave por dentro. Eu não sou um erro. Eu não sou atraso. Eu não sou resto. Eu sou cuidado por Deus. Eu sou guiado por Deus. Eu estou em processo e o céu está comigo. E quando você fala isso, algo muda. Porque a mente para de correr atrás de aprovação e começa a descansar na identidade. É aqui que o novo começa. Não quando tudo se resolve, mas quando você decide não se diminuir mais. E se essa mensagem está te ajudando, eu te peço um gesto simples agora. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Assim você permanece perto dessas palavras e essa mensagem alcança mais corações que também precisam de direção. Volta comigo, porque no próximo bloco Deus vai te mostrar algo precioso. O que vem supera tudo o que você sonhou, mas vem com paz, vem com propósito e vem no tempo certo, do jeito certo. O que vem supera tudo o que você sonhou. E o mais bonito é que não vem para te confundir, vem para te alinhar, porque aquilo que é de Deus não chega roubando sua paz, chega trazendo firmeza por dentro, mesmo que ainda existam coisas para ajustar por fora. E talvez você esteja esperando como quem pede uma resposta. Mas Deus está te conduzindo como quem prepara um futuro. O que vem não é só uma solução pontual, é uma mudança de nível. Você vai olhar para trás e perceber. Não foi só uma porta que abriu, foi uma estação inteira que mudou. E deixa eu te dizer de um jeito bem claro, Deus não está te levantando para você se exibir. Deus está te levantando para você viver com dignidade, com propósito, com equilíbrio, com alegria limpa. O que vem é maior, mas também é mais leve, porque não vai depender do seu desespero, vai depender da direção dele. Agora, presta atenção nessa chave. Quando você tenta apressar, você perde detalhes. Quando você confia, Deus te entrega completo. É por isso que tem gente que até conquista, mas não sustenta, porque chegou sem preparo, chegou sem maturidade, chegou com um coração ainda ferido, tentando preencher vazio com resultado. Mas com você, Deus está fazendo diferente. Ele está curando suas motivações. Ele está limpando o seu olhar. Ele está fortalecendo a sua estrutura para que quando chegar, você não precise se perder para manter. Você vai sustentar com paz. Repete comigo bem simples. Eu não vou correr na frente de Deus. Eu não vou me comparar. Eu não vou tentar forçar o que é promessa. Eu vou seguir em paz. Eu confio no tempo do Senhor. E agora eu vou tocar num ponto sensível, mas libertador.
Às vezes, o que te impede de receber não é falta de fé, é medo de dar certo, medo de mudar, medo de ser visto, medo de ter responsabilidade, medo de sair do conhecido. E Deus está dizendo: eu não vou te dar um novo caminho e te deixar sozinho nele. Quando Ele abre, Ele sustenta. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele promete, Ele cumpre. Então não tenha medo do novo. O novo não é uma ameaça. O novo é uma resposta. Então vem bem devagar, porque aqui é onde a alma para de correr. Existe um jeito de selar essa palavra dentro de você. Não é com esforço, é com entrega. Porque quando Deus fala, o que vem supera tudo o que você sonhou, Ele não está só anunciando uma mudança externa. Ele está te chamando para um descanso interno. E descanso não é parar de fazer. Descanso é parar de carregar sozinho. Você não foi criado para viver tentando prever tudo, tentando controlar tudo, tentando se preparar para todas as possibilidades. Isso é peso. E Deus não te chamou para o peso. Ele te chamou para a confiança. Agora eu quero que você imagine a sua vida como se fosse uma casa por dentro. E em alguns cômodos você arrumou tudo, mas em outros você guarda caixas fechadas, lembranças, medos, pendências, promessas que você deixou empoeirar porque doeu esperar. Hoje Deus não está te acusando por isso. Ele está te convidando. Um convite simples. Me entrega o que você não consegue resolver. Então faz isso agora, do seu jeito, em silêncio ou com palavras. Diga: Deus, eu te entrego minhas preocupações. Eu te entrego o meu medo de dar errado. Eu te entrego a pressa que me cansa. Eu te entrego essa espera. Eu te entrego o meu futuro. E depois de dizer, não volte a pegar de volta. Porque é isso que a ansiedade faz. Ela entrega e pega de novo. Ora e se inquieta. Crê e se apressa. Descansa e se acusa. Mas hoje algo muda. Hoje você decide confiar de verdade. Agora repete comigo, como um decreto manso, mas firme. Eu estou debaixo da mão de Deus. O que é meu, o Senhor não perde. O que é promessa, o Senhor sustenta. O que vem, virá no tempo certo. E quando vier, será maior do que eu pedi e melhor do que eu imaginei. Respira. E percebe como a sua alma começa a desacelerar? Porque a fé não te deixa em alerta. A fé te coloca em posição. Posição de filho. Posição de quem sabe, eu não estou abandonado. Eu estou sendo conduzido. Agora, tem uma última chave para fechar esse ciclo com paz. Perdoe o tempo. Perdoe a fase em que você não entendeu. Perdoe os dias em que você achou que Deus tinha se esquecido. Perdoe você por ter tentado carregar o mundo nas costas. Isso não te tornou fraco. Isso só te mostrou humano. E Deus ama te encontrar no humano. Então diga bem simples: eu me perdoo. Eu libero o passado. Eu recebo o novo. Eu descanso em Deus. E quando você diz isso, você não está negando a realidade. Você está escolhendo uma realidade maior. A realidade do céu. Porque o céu não se move por ansiedade. O céu se move por propósito. E agora, eu quero que você sele esse vídeo com um comentário, como um selo espiritual. Escreve nos comentários o decreto principal de hoje. O que vem supera tudo o que eu sonhei. Escreve exatamente assim. E se essa mensagem falou com você, curte o vídeo, se inscreve no canal e fica por aqui comigo. Porque sempre que Deus te trouxer de volta, vai ter uma palavra alinhando o seu coração. Que a paz de Deus visite a sua mente. Que a presença dele abrace o seu peito. Que o seu sono seja leve. Que o seu amanhã seja guiado. E mesmo que você ainda não veja, você vai perceber. O céu já começou. Agora está tudo entregue e você pode descansar.